Então, Pai, muito obrigado por esta noite. Nós te rendemos graças e louvores pela oportunidade de mais uma vez, como igreja, nós nos reunirmos aqui, mesmo que virtualmente, para te engrandecer, para te bendizer e para aprender de ti. Senhor, queremos nesta noite ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra, daquilo que ela nos ensina, daquilo que ela revela a nós a respeito do plano da salvação. Senhor, te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia que nos alcançou. Te damos graças, Senhor, pela igreja, projeto teu, Senhor, pelo teu corpo, Jesus, pela tua igreja comprada e remida pelo teu sangue. Nós fazemos parte, somos ovelhas do teu pasto. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir o teu corpo e que todos nós aqui estejamos movidos do mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém? Deixa eu ver, acho que tem alguém querendo entrar aqui só um pouquinho. Aqui. Certo? Então vamos hoje, deixa eu compartilhar aqui minha tela já. De imediato trabalharmos a nossa lição de hoje. E de novo, se alguém tiver alguma dúvida, né? Basta levantar aí a mãozinha ali, clicar. Se não tiver habilidade, basta abrir o microfone. Não tem problema nenhum, abra o microfone, faça a pergunta. Não tenho nenhuma complicação quanto a ser interrompido aqui, tá? Então fiquem bem à vontade de perguntar, de tirar suas dúvidas. A aula procura ser simples, com o objetivo justamente que a gente possa entender conceitos fundamentais da fé. E esta aula, principalmente esta aula, ela é uma aula basilar para todo o entendimento do plano de Deus para as nossas vidas, né? A doutrina da salvação. Então a gente precisa sair desta aula hoje com os conceitos bem definidos e bem claros. Então, se tiver dúvida, pergunte. Se não tiver muito claro, pergunte de novo. Vamos só sair daqui com com esse propósito de nenhuma dúvida ficar, justamente porque ela é muito importante. Eu costumo dizer que 90%, eu estou sendo até otimista, tá? 90% dos crentes no Brasil não conseguem definir os conceitos da doutrina da salvação. E ela é fundamental. Ela é base da nossa fé. Então, ela tem elementos e estruturas justamente da nossa convicção e da nossa confissão de fé. Então, por que nós cremos, em quem nós cremos, e por que precisamos crer? Então, são coisas que são respostas que nós precisamos dar, e Pedro vai dizer que nós devemos estar prontos, né, para responder qual é a razão da nossa esperança. Tá? Deixa eu até achar esse texto para que vocês possam... deixa eu só lembrar aqui. Não lembro de cor o capítulo, mas eu lembro o versículo. Então, se vocês abrirem aí, deixa eu ver onde é que está aqui. Onde é que está? Deixa eu só... Deixa eu localizar aqui, já digo para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Tá? 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Então, ele aconselha, né? Deixa eu permitir aqui. Então, olha o que diz lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, santificai o Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, muitas pessoas perdem a oportunidade de proclamar o evangelho por não conhecer. Tem dentro de si uma fé, tem dentro de si uma razão de esperança, mas não sabem proclamar a razão da esperança. Então, Pedro está ordenando, estejais prontos para proclamar a razão, para dizer qual é a razão da esperança de vocês. Tá? Então, a doutrina da salvação é fundamental para a gente entender isso. Tá? Qual é a razão da nossa esperança? Tá?
Então, o propósito da lição, da classe de hoje, é compreender o processo da salvação, compreender os meios pelas quais ela se desenvolve na vida de um pecador e qual é o resultado que esta salvação implica, né, na vida de todo homem e de toda mulher que recebe a graça, que é encontrado pela graça do Senhor. Então, para iniciar aqui, se nós pensássemos em toda a estrutura da Bíblia, toda a obra do Senhor como um templo, né? A obra da salvação seria a coluna central. Então, o principal ponto de toda esta construção, de todo esse desenvolvimento, de todo essa revelação de Deus, é a obra de salvação. Então, quando Deus, lá em Gênesis 1, vai dizer haja luz, antes dele dizer haja luz, já havia a cruz. Então, a cruz foi estabelecida antes mesmo do mundo ser criado. Tá? Antes mesmo de tudo ser criado. Então, não havia luz, não havia sol, não havia separação da terra e da água. Nós já tínhamos a cruz. Apocalipse 13 vai dizer que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, percebam a importância desta doutrina. Então, Cristo não foi, a cruz de Cristo, não foi um plano B, não foi um plano de emergência, não foi um escape, não foi nada de última hora. Deus já sabia e anteveio, né, a necessidade dessa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Tá? Então, a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia, é esta coluna central em todo o processo de redenção. Porque se Deus criou céus e terra, Apocalipse vai fechar com novos céus e nova terra. Ou seja, Deus vai restaurar a sua criação. Então a gente olha às vezes para Apocalipse e olha, não, vai acabar, tudo vai explodir, tudo vai terminar. Não, o Senhor vai restaurar. Esse é o propósito dos finais dos tempos, né? Então, para melhor compreender o plano de salvação, a gente precisa entender o que a gente chama de cosmovisão bíblica. Tá? Essa expressão é muito importante. Cosmovisão é visão de mundo. Tá? Qual é a visão de mundo que alguém tem? Alguém que nunca saiu da sua cidade, ela tem uma visão de mundo. Alguém que viajou o mundo inteiro, ela tem uma outra visão de mundo. Alguém que está envolvido na política tem uma visão de mundo. Aquele que está, né, aquele que não se envolve com política tem outra visão de mundo. E assim nós vamos estabelecendo visões, e cada um tem a sua visão. Mas, biblicamente, nós temos uma única visão que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Então, para a gente entender o plano de salvação, nós precisamos entender a visão bíblica em relação ao mundo e em relação ao homem. Tá? E esta visão bíblica, ela pode ser facilmente compreendida nesse desenho aqui. Tá? A cosmovisão bíblica, ela está descrita nesse desenho, ou seja, no início Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Então ele criou tudo, 6 dias de criação, 6 dias literais, criou o homem, né? Tirou da costela do homem a mulher, colocou os dois no jardim, ordenou que eles, né, cuidassem do jardim, dominassem, governassem sobre os animais, toda a criação. O homem cai. E aí é o segundo ponto dessa cosmovisão. E esta queda afetou drasticamente toda a criação. Não só o homem, que teve a sua imagem e semelhança desconfigurada a partir do pecado, porque até então Adão e Eva não haviam pecado, a gente não tem, e a Bíblia nem se preocupa em nos mostrar isso, quanto tempo da criação até a queda nós temos, se foram dias, semanas, meses ou anos, nós não sabemos, tá? O que nós sabemos é que eles viveram um período sem pecar, mas logo em seguida teve um período em que eles caíram. E essa queda afetou toda a criação. E não só afetou a criação, mas toda a humanidade que veio depois de Adão.
Então, todos nós temos uma herança de Adão dentro de nós. Todo homem, toda mulher, todo recém-nascido tem uma herança de Adão dentro de si. Ou seja, nós temos um pecado que foi imputado, né? Ou seja, ele foi colocado em nós. Né? E por isso que Jesus, por exemplo, foi impecável. Ele não nasceu de uma concepção natural. Então, essa queda separa o homem de Deus, essa queda impede que o homem tenha comunhão com Deus, e para que ele volte a ter comunhão com Deus, né, existiram processos paliativos, ou seja, que amenizaram, que foram, né, todo o sistema sacrificial que se dá ali em Levítico, no Antigo Testamento, para amenizar, para que o homem pudesse, de alguma forma, adorar a Deus, né? Mas era necessário que o sacrifício fosse permanente, até o momento da chamada redenção, tá? Deixa eu só ativar aqui, ó. A redenção, tá? A redenção é quando o próprio Cristo encarna. Então, quando ele encarna e alcançando todos os homens, né? Não podemos esquecer um texto muito importante para entender esse processo de redenção, está, se não me falha a memória, em Romanos capítulo 8, verso de número 5. Deixa eu achar aqui. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver. Ou eu inverti, só um pouquinho. É 5:8, não 8:5. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Diz assim o texto, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, essa redenção, a morte de Cristo, prova o quê? O amor de Deus por sua criação, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem não merecendo, mesmo o homem, né, o que o homem merecia era a condenação. Por ele não receber essa condenação, ele não a recebe por causa da misericórdia de Deus. Tá? E a graça é esse favor que eu e você não merecíamos por intermédio da redenção de Jesus. Então, nós somos redimidos para que possamos voltar ao original, que era, né, uma humanidade perfeita que só Cristo, Adão e Eva experimentaram, e nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito na consumação de toda esta obra redentora do Senhor. Ou seja, quando o meu corpo e o teu corpo for um corpo glorificado, quando nós estivermos com Cristo, aí sim, livre de toda dor, livre de todo sofrimento, livre da morte, né, porque o principal inimigo derrotado na redenção foi o pecado e a morte, né? Foram o pecado e a morte, tá? Então essa é a cosmovisão bíblica. A Bíblia, ela, se nós fôssemos definir ela em uma quantidade sucinta de atos, né? Não tentando, né, aqui ser audacioso, mas ela fala desse plano, né? Esta visão para que a gente possa entender da necessidade da redenção. Tá? Se não houvesse a redenção, na consumação haveria a morte eterna. Então, é por causa da redenção que nós temos vida eterna. Se não houvesse a redenção, da queda nós teríamos o quê? Morte eterna. Tá? Então, conceito de salvação. Né? Quando a gente fala em salvar, salvação. O que é salvação? Salvação é o ato ou o efeito de resgatar alguém de um perigo iminente. Então, por exemplo, tem alguém se afogando, né? E lá o guarda-vidas ou salva-vidas resgata essa pessoa. Ela estava em um perigo iminente, né? Prestes a morrer afogada. Então, o ato de resgatar a pessoa é uma salvação.
Então, o conceito de salvação é este: um perigo iminente em que alguém o resgata, o salva. Agora, espiritualmente falando, que perigo iminente é este? É o perigo da condenação eterna. Então, todo homem corre um perigo iminente, que é o perigo da condenação eterna. A Bíblia vai dizer que cabe ao homem morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Conceitos como reencarnação, né, como algumas religiões ou até mesmo seitas adotam, ele atrela o aperfeiçoamento do homem às obras. Né? Quem diz, olha, o homem, né, foi mal, reencarna para poder aperfeiçoar o seu espírito. Isto está mostrando que esta salvação depende do homem, quando, na verdade, ela não depende de nós. Efésios 2:8 vai dizer que ela é pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, o perigo iminente que nós estamos correndo é o da condenação eterna. Jesus, no diálogo com Nicodemos, vai dizer em João 3:3: em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Tá? Então, o novo nascimento, que é simbolizado pelo batismo nas águas, e aí o batismo das águas não é uma premissa para a salvação, até porque Marcos vai dizer, no capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, para a condenação, ele não coloca quem não for batizado, ele coloca quem não crer. Porque isso significa que nem sempre, nem todas as pessoas terão oportunidade, talvez, de um batismo, né? E alguém vai dizer, mas eu não acho justo alguém, no final da vida, reconhecer Jesus como o Senhor. Aí temos uma parábola que o Senhor mostra, que ele contrata jornaleiros nas primeiras horas do dia, depois durante o dia, até o final do dia, e ele paga o mesmo valor para todos os diaristas, para todos os jornaleiros. Alguém vai reclamar, poxa, mas eu trabalhei mais e estou recebendo a mesma coisa do cara que chegou há uma hora atrás. Mas quem é o pagador? Quem é o benfeitor? É o Senhor, não somos nós. A justiça é dele. Agora, aquele que não nascer de novo, e o batismo é um símbolo deste nascimento, não significa que quem se batiza é salvo, tá? O batismo não é garantia de salvação, não é uma garantia de salvação, mas é um símbolo, é uma ordenança. O batismo, ele mostra que nós estamos realmente compromissados. Quem é salvo deseja se batizar. É claro que existem momentos que nós não vamos ter uma oportunidade. A gente batiza por imersão, como a gente costuma falar, ou seja, imerge o corpo inteiro da pessoa, até pelo significado da palavra batismo, né? Ela vai falar em imersão, mas há quem batize por aspersão. Eu já tive o caso de batizar por aspersão uma pessoa que estava, por exemplo, no leito, né? Numa cama de um hospital, e ela não tinha como sair de lá, e ela tinha o desejo de se batizar. Então, o batismo não foi por imersão, porque não tinha como tirar ela da cama. Foi por aspersão, mas ela cria, ela pediu para ser batizada. Claro que só o fato de crer não era necessário o batismo, porque o batismo não é uma premissa para a salvação. Mas o que crê deseja ser batizado. Mas o ponto importante do perigo iminente é o fato de que, se o homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Porque para adentrar no reino de Deus, é necessário passar pelo processo da salvação. E o processo da salvação e do novo nascimento inicia com o arrependimento, a conversão por parte do homem. Né? Claro que existem passos anteriores que são passos de Deus, e nós vamos ver nessa noite também. Tá? Então, quando a gente fala de perigo iminente, a gente precisa entender por que eu preciso ser salvo? Por que o homem precisa ser salvo? O homem precisa ser salvo porque todos pecaram. Né? Todos pecaram.
Paulo vai dizer em Romanos que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Até mesmo os recém-nascidos herdam essa natureza. É claro que, quando a gente fala assim de morte de recém-nascidos, aí está a graça e a misericórdia de Deus, porque, né, essas crianças não tiveram a oportunidade de pecar deliberadamente. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. A gente entende que aí entra a misericórdia de Deus. Deus é justo. Deus não vai condenar alguém, por mais que o homem carregue, esteja imputado o pecado. Ou seja, o que a imputação do pecado significa que a nossa natureza é má. Mas a criança não teve a oportunidade de exercer a maldade da natureza dela. Entendem? Ela não teve a oportunidade. É claro que você percebe, existem crianças, né, com 8, 9, 10 anos que já manifestam a sua natureza pecaminosa. Né? Por quê? Porque ela já está tendo a oportunidade de manifestar o pecado. Né? Quando ela começa a discernir as coisas e ela manifesta o pecado, é porque o pecado mora dentro dela. Ela tem o pecado imputado. Mas aquele que não teve oportunidade de pecar, Deus é justo e misericordioso, né? Cheio de amor e de bondade, capaz de agir também, né, com graça para esses recém-nascidos que falecem, né? Agora, primeiro, por que preciso da salvação? Todos pecaram. Para que preciso de salvação? Se todos pecaram, a gente diz, por que eu preciso? Para que eu preciso salvar-me? Para não experimentar o dano da segunda morte. A primeira morte todos irão passar, né? A não ser que Cristo venha, né? Aguardamos ansiosamente o seu retorno, mas pode ser que passemos pelo dano da primeira morte. Mas há uma esperança para o crente, aquele que é crente em Cristo. Eu lembro de uma passagem que, quando Jesus está conversando com Marta, irmã de Lázaro, ele diz, olha, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crer em mim, nunca morrerá. Ou seja, havia já, nas palavras de Jesus, uma viva esperança de que, mesmo morto, Lázaro estaria vivo. É claro que Jesus... Marta entendia, né, da ressurreição, tanto que ela vai falar, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Claro que Jesus estava falando da ressurreição ali do corpo, mas ele também estava ensinando aos ouvintes que aquele que cria nele, aquele que cresce nele, mesmo morrendo, mesmo experimentando o dano da primeira morte, viveria. Agora, existe um dano da segunda morte que está em Apocalipse 20, eu já citei algumas vezes em culto esse texto, quando ele fala do juízo do trono branco, Apocalipse 20, no verso de número... Deixa eu ver aqui exatamente. Onde é que está aqui? Deixa eu só pegar uma outra Bíblia, letra muito pequena, que não estou conseguindo enxergar. Vou trocar aqui, um minutinho. Apocalipse 20, o verso de número 14. Ou vamos ler desde o 11, diz assim, ó. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele
que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Então, o inferno não é o destino final para os perdidos, como alguns imaginam ser. Tá? O inferno é um lugar de tormento para os mortos, mas, segundo Apocalipse 20, o final é um lago de fogo e enxofre, onde estarão falso profeta, besta, né? Satanás e seus demônios, todos lançados ali para uma condenação eterna, e aqueles que não forem encontrados no livro da vida também serão lançados ali. Este é o dano da segunda morte. E o dano da segunda morte é uma separação eterna de Deus. Então, para que preciso ser salvo? Para não experimentar o dano da segunda morte. Tá? Agora uma pergunta. Posso fazer algo para me salvar? Não. Já respondo. Ninguém pode fazer algo para se salvar. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós. É dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Porque se viesse por obras, alguém poderia bater no seu peito e dizer: olha, sou salvo por minha capacidade, sou salvo pelos meus atos. Então é pela graça nós somos salvos por meio da fé. Fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Fé somente em Jesus Cristo. Né? Não é uma fé. Existem vários tipos de fé, né? Existe o que a gente chama de fé comum, tá? Fé comum é aquela, você assina um contrato, você coloca a fé que alguém vai cumprir a parte dela e você vai cumprir a sua. Né? Fé pública, quem tem condições de assinar e dizer, olha, estou colocando que isso aqui é verdadeiro. Ela coloca, tem ali fé pública, né? Existe a fé salvífica, que é esta fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. A fé salvífica não é a fé comum, não é a fé nos homens, não é uma fé como esperança de que o mundo será melhor, não é fé num novo governo, não é fé, né? Não é nada disso, né? Não é uma crença comum. Fé salvífica é uma fé depositada, despertada no homem a partir do momento em que nós ouvimos a mensagem das boas novas. Quando ouvimos a mensagem das boas novas, podemos então ter fé. É aquilo que eu digo. A mensagem das boas novas é uma notícia. Você aceita ou rejeita, né? E para mim ela é boa notícia para quem aceita a notícia. Para quem rejeita, ela não será uma boa notícia futuramente, né? Até quando João, citando muito Apocalipse aqui, João, quando ele come o livrinho, o anjo diz, olha, na tua boca vai ter um gosto de mel. Quando chegar no estômago, vai ter um gosto amargo. Ou seja, a ideia de que o evangelho tem um gosto de mel para quem aceita e um gosto amargo para quem rejeita, tá? Então, esta fé salvífica só é possível quando ela é depositada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que obra? A obra da cruz do Calvário, tá? Agora, outra pergunta. Por quem posso ser salvo? Né? Nós já vimos que nós precisamos ser salvos, nós já vimos por que precisamos ser salvos, né? Nós vimos que nós não podemos nos salvar, e agora nós vemos o texto que eu falei anteriormente, que é Romanos 5:8, que nós só podemos ser salvos por Cristo, tá? Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, as minhas obras não me salvam, meus dízimos não me salvam, o cumprimento dos mandamentos não me salvam, porque você pode encontrar um ateu que não mata, que não rouba, que não mente, que não adultera, que não dá falso testemunho, e ele não crê na obra de Jesus Cristo. Guardei os mandamentos. Não. Guardar os mandamentos, né? O mandamento faz parte da lei, e a gente entende que ele também faz parte da lei moral, ou seja, como lei moral está vigente, tá? Então está vigente, ou seja, não caducou, como alguns têm a ideia de dizer, olha, a lei caiu, a lei passou,
Não, a lei moral permanece, né? Não matar continua como lei moral. Não dar falso testemunho também. Não mentir também, tá? Então, o único que pode salvar é Cristo. Atos vai dizer que não há, acho que é Atos 4. Deixa eu lembrar aqui, tá? Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar o texto, só um pouquinho. Atos 4:12. Diz assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é só por intermédio da pessoa de Cristo que um homem obtém salvação, tá? E esta fé salvífica, então, na pessoa e na obra de Jesus. Ok? Agora, a gente entra num processo chamado ordem da salvação. Isso aqui é muito importante. Tá? É chamado de... tem uma expressão em latim que diz ordo salutis, ou seja, a ordem da salvação. Alguns creem que um passo está diferente do outro, né? Mas é interessante a gente entender como se dá o processo todo da ordem da salvação. Como ele acontece, né? Como Deus estabeleceu. E aonde nós, a partir do momento em que nós entramos dentro desse processo. Então, ela começa por uma eleição, né? Ela passa por um chamado, né? Deus elege, Deus chama por intermédio do evangelho, né? Deus, a partir do homem, que o homem ouve a mensagem, ele passa por um processo de regeneração. Algumas coisas acontecem, a ordem da salvação, não entendam como uma ordem cronológica, mas sim como uma ordem lógica. Ou seja, não é um passo a passo, tá bem? Algumas coisas acontecem concomitantemente, ou seja, quando nós nos convertemos, somos justificados e adotados como filhos. Então, essas coisas estão acontecendo meio que simultaneamente, tá? Então, assim, não é, olha, eu me converto, depois eu sou justificado, depois eu sou adotado, tá? É uma ordem lógica para nós entendermos a ordem da salvação, mas são processos que vão se dando na jornada e acontecendo algumas coisas simultaneamente, tá? Então, quando o homem se converte, ele é justificado por Deus e é adotado como filho. E aí, esse processo abre uma porta para a santificação, tá? A santificação e a perseverança fazem com que nós, então, concluímos a ordem da salvação, chegando até a glorificação, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora, para que vocês possam entender aí. E eu gostaria, eu não sei se vocês estão enxergando bem aqui as referências bíblicas. Eu gostaria que vocês, né, abrissem aí, alguém pudesse ler Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, outro aí Gálatas, né? Procurem os textos aí, vão abrindo. Eu vou pedir aqui, e vocês podem abrir o microfone, né? Ou, de repente, se quiserem botar uma ordem para não ficar tão complicada, são 2, 4, 6, 8, 9 referências. Se vocês quiserem levantar a mão ali, até para a gente daqui a pouco não ter duas pessoas numa referência e nenhuma em outra, né? Então, se vocês se sentirem à vontade assim, eu gostaria que vocês participassem lendo o texto ali e nós vamos falar agora, tá? Então, olha só, a Carla já levantou a mão ali. Ela pode ler, Carla, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4? Sim, aham. Efésios 4, né? Efésios capítulo 1, Tá, peraí. 3 e 4. Uhum. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O qual nos elegeu antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, tá? Olha só, então vamos lá. Vocês podem ir anotando aí, se alguém quiser anotar, depois eu volto para esse slide aqui, tá? Então deixa eu falar um pouquinho sobre eleição. É um ponto muito importante a gente entender o que é eleição. Eleição é o decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, tá? Ou seja, é aquilo que a gente fala. As pessoas podem perguntar, Deus é superior a Cristo? Né? Não, Deus não é superior a Cristo, tá? Na trindade ontológica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em eternidade, são iguais em essência, são iguais em atributos, todos são oniscientes, todos são onipresentes, todos são onipotentes. Agora, na execução deste processo de salvação, Jesus só veio porque o Pai enviou o Filho, tá? Então, olha só, o decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo é qual? Ele determina justificar e adotar crentes e os dotar com vida eterna, tá? Mas aquele que é descrente, ele condena. Então, há uma eleição, ou seja, anterior a todo o processo, estabelecendo o quê? Olha o texto que a Carla leu. Ele nos elegeu nele. Ou seja, aquele que realmente crê, aquele que exerce a fé na pessoa e na obra de Cristo, tá? Antes da fundação do mundo. Ou seja, na soberania de Deus, Deus sabe quem se salva e quem se perde. Deus não é pego de surpresa, ok? Tá claro? Tá entendido? Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus é soberano. Deus sabe quem perseverará, quem vai perseverar e quem não, quem vai desistir. Ele sabe. Ele diz, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a boa nova do evangelho permite ao homem que o homem seja santo e irrepreensível para, então, crer na obra redentora de Cristo. E por isso, né, diante desse decreto, o homem ser salvo. Agora, quem não crer será condenado. Quem não crer é impenitente, ou seja, não se arrepende, irreconciliável, como Paulo vai dizer, tá? Então, esse é o processo, não me lembro se eu botei mais um slide, não. Esse é o processo da eleição, tá? É a primeira etapa. Lá antes da fundação do mundo, até porque já havia a cruz, havia um processo de eleição do homem. Tá claro? Tá claro? Ficou claro para vocês? Maravilha. O próximo passo é o chamado. Eu gostaria que alguém lesse Gálatas, capítulo 1. A Fernanda levantou a mão, né? Gálatas, capítulo 1, verso de número 15. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, assim, porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Continua no Não próximo? pode ser só o 15. Ó. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, né? Antes de eu nascer. Então, o que é o chamado? O Pai determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através de sua palavra. Deixa eu só fechar os microfones, estão abertos aqui. Depois vocês abrem aí, tá? O Pai determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através da sua palavra, né? Jesus é a palavra, é a revelação viva, é a palavra viva. João capítulo 1, verso 1,
João vai escrever, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era o verbo Cristo desde a fundação do mundo. Sempre esteve coeterno com o Pai. Não é diferente do Pai. No princípio era o verbo estava com Deus, ativamente na criação. Né? Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós vamos ver o Senhor falando no plural, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, façamos é plural, Deus não estava sozinho na criação, Deus estava ativo com o Filho e com o Espírito Santo. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, o verbo é a palavra. Então, quando nós vemos a palavra em ação, haja luz, é o próprio Deus, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo em ação. Então, o Pai determinou que o caminho normativo da salvação é o quê? Através da palavra. Tá? E uma ênfase na proclamação do evangelho, da palavra. E assim as pessoas conhecem a palavra. Então, a proclamar o evangelho é esse chamado. Então, Deus determinou que depois da eleição vem o chamado. Os homens são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o chamado é para todos. Nem todos atendem esse chamado. Nem todos observam esse chamado. Tá? Então, nesta ordem da salvação, voltando para cá, o Pai elegeu, determinou que crentes são salvos e os impenitentes são condenados. Ele revelou-se ao homem, e esta revelação vem por intermédio do evangelho, da proclamação do evangelho, e aí vem o processo de quem ouve a mensagem do chamado, que é a regeneração. Quem é que pode ler para mim Tito, capítulo 3, verso de número 4 e 5? Ederson, pode ler. Abre o microfone aí. Tito 3, Tito 3, 4 e 5. 4 e 5. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, e ele nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Olha só que mensagem, gente. Nascêssemos de novo. Nos salvou pela lavagem da regeneração, diz a minha tradução aqui, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando o homem ouve o chamado, né? Opa, eu só pulei um slide aqui, tá? E perdoem aqui que eu não falei do chamado aqui. Ó. Que o chamado geral do evangelho contém a supremacia de Deus, sua ira contra o pecado e a promessa de salvação através do Filho, que é a mensagem do evangelho, tá? Regeneração. Regeneração são dois, tá? Então, o chamado geral do evangelho é feito eficaz quando o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada e crida no coração de um indivíduo. Então, é o Espírito Santo quem convence. Então, o Pai elegeu, o Pai deu o seu Filho, nos revelou, nos deu uma mensagem, o Evangelho, o homem proclama essa mensagem, Cristo foi o primeiro, óbvio que proclamou. É claro que a gente tem o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho está lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É o primeiro evangelho, tá? Então, da proclamação do evangelho, vem o homem que escuta, né? Conforme o texto que nós lemos, que nós ouvimos aí que o Ederson leu. Então, esse ouvir do amor de Deus, que salva os homens, que é a mensagem da salvação, é o chamado geral, ou seja, para todos,
feito pela proclamação do evangelho e trabalhado regenerativamente no homem por intermédio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um homem que é confrontado pela palavra e é convencido pelo Espírito Santo, ele passa pelo chamado processo de regeneração. Ou seja, Deus envia seu Espírito para mudar um estado de rebelião espiritual, ou melhor, de morte espiritual, né? Todos nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, todos, tá? Então, quando Deus envia seu Espírito para mudar esse estado, e o homem dá crédito, Paulo vai falar isso em Romanos 10, tá? Deixa eu achar aqui para vocês, ó. É Romanos 10. Deixa eu ver aqui. Romanos 10, verso de número 13. Olha só, Romanos 10, 13. Olha o que diz lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Ou seja, como um homem pode invocar num Deus que não crê? E como é que ele vai crer se nunca ouviram falar desse Deus? É o que o texto está dizendo. Como crerão naquele de quem não ouviram? Mas como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ou seja, a proclamação do evangelho provoca no homem um confronto que o Espírito Santo faz, né, através desse convencimento, regenerando e renovando, e transformando a natureza depravada deste homem para uma natureza regenerada ou redimida. Tá? Então, este processo de salvação aqui é o passo da regeneração. Tá? A mensagem entrou no coração. Ela regenerou o homem. O homem foi convencido de que ele precisa ser salvo, né? O homem foi convencido de um perigo iminente, ele foi convencido de que ele não tem poder para se salvar e que somente Cristo pode salvar a ele. E aí, nós chamamos o próximo passo, que acontece, pode com a regeneração e a conversão acontecer, né, no mesmo processo, enfim, de novo, não é uma ordem cronológica, é uma ordem lógica. E o próximo, então, seria a conversão, tá? Está em Atos, capítulo 16. Quem é que pode ler? Atos 16, 14. Quem pode ler aí? Atos 16, 14. Se alguém puder ler aí para mim. Carla, pode ler, Carla. Só abre o microfone. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Olha que coisa interessante. Então, o convencimento do Espírito Santo faz com que os corações sejam abertos. O que é o coração aberto? Entre essa regeneração e a conversão, o homem é confrontado a mudar. Então, conversão é o coração regenerado que deu crédito à mensagem da pregação, conforme Romanos 10, ouve o evangelho, é confrontado com a culpa, ou seja, sou culpado, né? Processo de conversão, obrigado. É quando o homem entende, sou culpado e preciso abandonar o pecado. Então, o evangelho é que confronta o homem, né? Diz que o homem é culpado da sua condição pecaminosa e a certeza de um justo julgamento contra ele. Ou seja, se ele não se arrepender,
Ah, Deus vai condenar? Certamente vai. E Deus é justo, né? Deus não condena ninguém de forma injusta. Primeiro que é aquilo que eu digo, né? Deus poderia condenar a todos nós e mesmo assim Deus seria justo, não mudaria a justiça de Deus, porque nós somos culpados, tá? Estamos condenados a partir do momento em que entramos no caminho da ordem da salvação, nós passamos de pecadores condenados para pecadores redimidos. Continuamos na condição de pecador, mas a pena foi aliviada, ou ela foi, né, ela foi eliminada na cruz do Calvário. Tanto que é Colossenses, que acho que é Colossenses 2,14, deixa eu ver aqui. Tem um texto que é magnífico que fala justamente sobre isso, tá? Ele fala que o seguinte, ó, Colossenses capítulo 2, verso de número 14, isso mesmo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula era um documento, né, que determinava se o homem estava condenado ou não, né? Como se fosse uma promissória, como se o homem fosse devedor ou não, né? Tanto é que alguns eruditos vão dizer que como se fosse um carimbo, né? Se um homem tinha uma cédula de dívida, quando ele quitava, a expressão que era colocada nesta cédula era está consumado, ou seja, tetelestai. Quando Jesus diz está consumado, ele pagou toda a escrita de dívida que nós tínhamos e ele cravou, conforme Paulo diz em Colossenses 2,14, na cruz, tá? Então esse é o processo de conversão. Então a única esperança de um homem perdido é através de Cristo, né? Quando ele confia na promessa de salvação, como também se arrepende dos seus pecados. Então, é aquilo que nós falamos, acho que em pecado, né, na última lição. O menor pecado pode condenar o homem, caso esse pecado não seja, o homem não se arrependa e deixe esse pecado, tá? Bem, voltando aqui para a nossa ordem, depois, e concomitante até mesmo com a conversão, acontece a justificação. Quem pode ler Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2? Romanos, capítulo 5, verso de número 1 e 2. Pode ler, Felipe. Boa noite, gente. Romanos 5, 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Olha só, Esperança. que maravilha. Justificação. O que é a justificação? Deixa eu passar os slides aqui e ir lá. Justificação é o perdão para os pecados, tá? Ou seja, quando nós somos reconciliados por Cristo, nos convertemos, somos regenerados, Deus nos justifica. Isto é um ato deliberado de Deus para o pecador redimido. Não é nada nosso, nós não nos justificamos. Olha o que o texto diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, você exerce fé, o Pai te justifica, né? E aí nós temos paz com Deus, né? Esse é um termo muito interessante, porque o homem era inimigo de Deus, né? E a partir do momento em que ele é justificado por Cristo, eu falei Pai, né? Por Cristo, justificado por Cristo, esse homem encontra paz com Deus. Então, o perdão para os pecados e a justiça que permite ao pecador estar na presença de um Deus santo. Caso contrário, o pecador diante de um Deus santo seria consumido pela ira de Deus.
né? A ira de Deus, que também é atributo desse Deus, ela é uma reação da santidade de Deus, ou seja, um atributo de Deus chamado santidade impede que um homem pecador esteja diante de Deus. O pecador só pode estar na presença de um Deus santo a partir do momento em que ele foi justificado pela obediência, né, do sacrifício expiatório de Cristo. Tá? Então, quando Cristo morre pelo homem, Cristo morreu por todos os homens, e o homem é, então, alcançado por esse sacrifício expiatório, né? Ele entende que é pecador e se arrepende, nós temos paz e podemos chegar. Tanto que o autor aos Hebreus vai dizer que foi Cristo quem abriu um novo e vivo caminho. Só é possível para o homem chegar-se a Deus por causa de Cristo. Caso contrário, o que sobraria para nós seria a ira de Deus. Tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Acho que a Fernanda levantou a mão depois do Felipe, né? Agora o próximo passo é a adoção. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Pode ir. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Maravilha, né? Somos adotados. Então, aquela expressão que se diz que todo mundo é filho de Deus é uma expressão equivocada, tá? Ela é uma expressão equivocada. Só é filho de Deus quem passa pelo processo de adoção, tá? E para chegar na adoção, nós precisamos ser justificados. Ou seja, né, para chegar na justificação, precisamos ser regenerados e convertidos. Então, nem todo mundo é filho de Deus, né? Virou até como se fosse um dito popular, né? Todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe o espírito de adoção, né? O homem pecador tem o quê? Ele é escravo do pecado. Ó, adoção. O que é a adoção? A graça de Deus converte pecadores de servos de Satanás em servos de Cristo. Então, o espírito que a Fernanda leu ali, que é o espírito de escravidão, é um espírito de escravidão a quem? Ao pecado. Consequentemente, nós estávamos mortos em pecados. E a partir do momento que passamos pela regeneração, conversão, justificação, somos adotados, ou seja, nós não somos apenas servos. Deus manifesta um amor paternal. Passamos de pecadores. Exatamente, Sérgio botou, somos todos criaturas. Exato, isso aí. Né? Para que Deus seja meu Pai, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Tá? Para que Deus seja meu Pai, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Então, Jesus, como Senhor da minha vida, me faz um pecador redimido. E ele manifesta, então, o seu amor paternal para pecadores perdidos. E aí, nós passamos a ser filhos de Deus. Tá? Então, quem não passa por esta ordem, né, digo ordem, mas uma ordem lógica, para que a gente possa compreender, tá? Mas quem não adentra nesse processo, né, da ordem da salvação, não pode ser chamado de filho de Deus. Tá? Ele não é filho de Deus. Até porque não serve a Deus. Né? Certamente está ali, né, servindo o seu ego, o seu pecado, acabando sendo escravo de Satanás, escravo do pecado. Por isso que
Existe um movimento nas igrejas agora, né, de falar muito sobre paternidade ou orfandade. Gente, isso tudo é requentar temas que quem entende o processo da salvação não precisa passar por esse tipo de coisa. Ah, olha, você tem um espírito de orfandade, você precisa. Não. Se eu me converti, se eu me arrependi, de fato o Espírito Santo trabalhou a minha vida, eu sou adotado como filho. Eu sou filho dele. É claro que pessoas religiosas, muitas vezes, têm uma dificuldade de entender. É aquela ideia que nós falamos esses dias, num domingo, sobre o filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo. Ele é um religioso, ele está ali, né, servindo porque ele espera algo em troca. Pode acontecer. Mas daí a pessoa não entendeu o processo da salvação. Né? Ela pode ser uma pessoa religiosa a ponto de não compreender. Né? Não significa que claro, e por não compreender o processo de salvação, a adoção para ela também é equivocada. Assim como a justificação, assim como a redenção, assim como a própria conversão dela. Tá? Então tem um movimento muito forte aí de falar de orfandade, de paternidade, mas que isso fique muito claro. Se você é um pecador arrependido e você reconhece que Jesus é o Senhor da tua vida, olha o texto que a Fernanda leu. Né? Eu vou repetir. Porque não recebeste do espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, quem recebe o espírito de adoção, de filhos, ele não tem temor. Ele não tem medo do amanhã. Não tem medo da morte. Né? Ele tem uma esperança viva em Cristo. Esta é a ideia da adoção. Ok? Alguém tem alguma questão aí para falar? Pode falar. Teu microfone está fechado, Ederson. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sobre os filhos do diabo ali, pastor, quando tu tem uma ideia assim de que tu é filho, né, aquela ideia que tu é gerado por alguém, né? Tipo, minhas filhas, elas são minhas filhas, foram geradas por mim, são minhas filhas, né? Uhum, ok. Que nem assim, os filhos do diabo, né? Eles foram gerados pelo diabo, né? Jesus tem uma conversa no livro de João, se não me engano é João que fala que ele tenta explicar algo para as pessoas que estavam ali ouvindo ele, e ele diz, vocês não entendem porque eu não sou o pai de vocês. Tá abafado acho que teu microfone deve estar meio abafado aí. Não sei se tu tá com fone de ouvido. Deixa eu desativar aqui. Deu uma abafada. E agora, melhorou? Opa, melhorou muito. Tá. Tá, repete ali, João. Tá. João, quando vem assim a paternidade, você é gerado por alguém, você é filho daquela pessoa, né? Teu pai. Ok, Jesus, ele tem uma conversa ali com, eu não me lembro, não me recordo agora, né? Com quem ele está conversando especificamente ali. Mas ele está explicando algo ali para o ouvinte de João, né? Aqueles ouvintes de João. E ele disse assim, vocês não me entendem porque vocês porque eu não sou o pai de vocês, né? O diabo é o pai de vocês, né? O que dá para entender disso, pastor? Tu consegue... De fato, o diabo é quem criou essas pessoas? Ele é o pai só por o fato de não obedecer a Cristo e obedecer ao diabo? Olha só, todo aquele que desobedece, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? É claro que, olha o termo que nós estamos falando aqui, adoção. Nem os filhos de Deus foram gerados por Deus. Nós somos criaturas, o Sérgio colocou ali antes no bate-papo, né? Ou seja, todo homem é criatura de Deus. Todo homem carrega a imagem e semelhança de Deus, mesmo que essa imagem e semelhança tenha sido desconfigurada pelo pecado. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus em nós significa que, não que Deus tenha a nossa forma, não é isso, né? Então, significa que Deus deu a nós a capacidade de amar, de raciocinar, né, de sentir, atributos que são comunicáveis ao homem. A possibilidade do homem ser santo,
né? Atributos que Deus comunica, ou seja, existem atributos que Deus não comunica, ou seja, a sua infinitude, né? O seu poder, o seu saber, né? A sua presença que está em todo lugar, isso não é um atributo que nós recebemos, ou seja, é um atributo incomunicável. Eu e vocês não conseguimos estar em mais de 2 lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Tá? Quando a Bíblia fala adoção, olha o que o texto diz. Nós fomos adotados. Ou seja, tu falou das tuas filhas, tu gerou. É como se tu adotasse alguém que não fosse teu e tu considera como filho. Então, nós somos enxertados, ou seja, nós passamos a ser filho por causa do espírito de adoção que nós recebemos, por causa da conversão, da transformação. Tá? Então, eu só passo a ser filho de Deus a partir do momento em que eu escuto o chamado, reconheço que sou pecador e aceito esse processo de mudança na minha vida. E aí Cristo me justifica e eu sou adotado como filho de Deus. Então, os filhos do diabo são aqueles que fazem a vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? Que o homem permaneça em pecado. Né? Agora, pode um filho do diabo, alguém poderia dizer assim, pode alguém que hoje é filho do diabo se tornar filho de Deus? Romanos 8,15 diz, porque não recebestes, preste atenção, o espírito de escravidão. O que é o espírito de escravidão? O espírito de quem é filho do diabo para outra vez. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos romanos é que eles outrora eram filhos do diabo. Outrora eles estavam fazendo a vontade do diabo. Por quê? Faz a vontade na ideia conceitual, né? Não que seja gerado, óbvio, na ideia conceitual de que estou fazendo a vontade, estou submisso à vontade daquele a qual eu estou servindo. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês já receberam o espírito de temor, de escravidão, agora vocês não receberam mais. Agora vocês receberam o quê? O espírito de adoção. Vocês podem chegar diante de Deus e dizer, Abba, meu pai. Né? Então, esta é a ideia de adoção, ou seja, não é gerado, né? Gerado, e a ideia de gerado, quando fala que Cristo é primogênito, nem a ideia de que Jesus tenha sido gerado, até porque ele é eterno juntamente com o Pai, tá bom? Essa é a ideia da adoção. Ficou claro? Ok? Olha só. Olha que ponto importante isso que o Ederson levantou, tá? Ah, ele achou o texto, ó. Deixa eu abrir o chat aqui. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Isso mesmo, porque o homem permanece em pecado. Ó, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sensacional, é isso mesmo. Então, o homem que mente tem como pai quem? O pai da mentira. E aí, todo esse processo, né, de regeneração, conversão, justificação e adoção, abre uma porta para a santificação que está em Hebreus 10:10. Quem é que pode ler Hebreus 10:10 para mim aí? Alguém lê aí? Quem não leu ainda? Bianca? Posso ler? Pode, Isso, claro. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha só que maravilha isso. Algo muito importante que a gente precisa entender aqui, tá? Nós não fazemos nada para a nossa salvação.
tá? Mas há um processo muito importante que o próprio autor aos Hebreus vai dizer: seguir a paz com Deus e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós nos santificamos não para ser salvos, nós nos santificamos porque somos salvos, porque passamos pelo processo da regeneração. Quem passa pelo processo da regeneração se santifica. Apocalipse vai dizer: o justo se justifique mais ainda, o santo se santifique mais ainda. O impuro se torne mais impuro, né? E o sujo se suje mais ainda. Então, a santificação é o passo que nós damos nesse processo da salvação, né? No andar diário com o Espírito Santo. Nesse andar diário da luta da carne contra o Espírito. Da ideia de eliminar as nossas obras da carne, né? De nós abandonarmos o desejo carnal, de nós mortificarmos a nossa carne diariamente, como Jesus vai dizer: olha, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, mortificar a carne diariamente. Tanto que Lucas vai dizer que esse carregar a cruz é diário. Ou seja, é uma morte diária da nossa carne para que nós possamos nos tornar cada vez mais santos. Tá? A ideia de santificação é realmente de alguém que é separado, alguém que é consagrado. O sumo sacerdote tinha uma tiara na sua cabeça, né, como se fosse quase uma coroa, que dizia santidade ao Senhor. Então ele era separado, o sacerdote era consagrado ao Senhor. Então a ideia da santificação é: eu vivo neste mundo, mas eu vivo me purificando, deixando-me purificar pela água do Espírito, né, pela palavra do Senhor, para que eu me torne cada vez mais santo, tá? E aí vem um passo muito importante que se chama perseverança. Olha só que passo importante que se dá juntamente com a santificação. Quem pode ler para mim Filipenses capítulo 1, verso de número 6? Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Alguém lê aí? Fique à vontade. Pode ler, Fernando. O microfone. É normal, tá? Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo, no dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso a gente chama de perseverança. Perseverança é a total impossibilidade para o Filho de Deus. Aquele, né? Olha só, daí voltando ao que o Ederson estava questionando. Quem é o Filho de Deus? Aquele que foi convencido pelo pecado. Convencido de pecado, né? Convencido que é pecador pelo Espírito Santo. Não só convencido, mas lavado no precioso sangue de Jesus. Então, que perseverança é essa? Se eu for convencido pelo pecado, convencido, né, de que peco, melhor dizendo, pelo Espírito Santo do pecado e lavado pelo sangue de Jesus, eu estou impossibilitado de perder a salvação. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não significa que você está salvo, você pode viver de qualquer maneira. Não. Perseverança é a certeza de que o próprio Jesus vai dizer isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Imagine o seguinte: lá no início eu falei de eleição, lembram? Decreto, ou seja, pelo poder, pelos atributos de Deus, pela sua onisciência, Deus sabe, ou seja, Deus
E Deus decretou que aqueles que creem serão salvos, os que não creem serão condenados, e Deus sabe, né? Deus não é pego de surpresa. Então, alguém pode dizer, mas a pessoa perdeu a salvação no final da vida. Significa que ele não perseverou. Né? A perseverança parte de quem realmente foi convencido de pecado pelo Espírito Santo. Tá? Então vai perseverar, vai continuar, vai permanecer. Tá? A Bíblia é repleta de textos que mostram a respeito dessa perseverança dos crentes, né? Perseverança dos santos. Então quem perseverar, quem chegar no final, Paulo vai dizer isso de forma magnífica, né? Acabei a carreira. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele não abandonou a fé. Perseverança é isso. É completar a carreira e não abandonar a fé. Guardar a fé. Tá? E aí, por último, nesse processo da ordem da salvação, vem a glorificação. Quem é que pode ler para mim 1 Coríntios 15, 50 até o 55? 1 Coríntios 15, 50 até o 55. Alguém pode ler aí? Quem levantou a mão? Foi a Carla? Pode ler, Carla. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amém. Olha só, isso se chama glorificação, tá? É quando um crente morre, sua alma vai para a presença de Deus enquanto ele espera a ressurreição, tá? Ele é confortado e contempla a glória de Deus. Então, a ideia de que a realização final de todo esse processo é e vai acontecer quando Cristo retornar e reunir o seu povo, tá? E aí nós seremos totalmente glorificados, ou seja, teremos um outro corpo, tá? Esse processo, ele é interessante porque alguém vai dizer, um crente em Jesus que morre, ele vai para onde? Existe uma seita que diz que o homem dorme o sono da morte, né? É equivocado, porque a passagem do rico e do Lázaro, Jesus está mostrando naquela parábola que realmente já há sofrimento eterno e descanso eterno, tá? Então, os ímpios já estão sofrendo e os justos estão contemplando a glória de Deus e aguardam a ressurreição que se dará quando Cristo voltar. E aí todo o povo de Deus glorificado juntamente com ele, tá? Vamos ler juntos Romanos capítulo 3 aqui, deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 3, verso de número 21, olha o que diz lá, né? Esse texto é maravilhoso, a gente já vai encerrar. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha que coisa interessante. Não há diferença, diz o texto.
Então, todos e sobre todos aqueles que creem podem ser alcançados pela justificação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, todo aquele que dá crédito a esta mensagem, se converte, se arrepende e deixa, é justificado, né? Então, a fonte da justificação é o Pai, a sua graça, a base da justificação é Cristo e a sua cruz, tá? E a fé, não obras, é o meio da nossa justificação, tá? E a cruz vem pela redenção divina, pela propiciação divina e pela demonstração divina. Ou seja, é isto que nos justifica, tá? Ou seja, Jesus nos resgatou da escravidão do pecado, Jesus é o próprio sacrifício, Jesus na sua morte, revela a justiça de Deus, tá? Então, olha que coisa interessante o que é esse processo da justificação, tá? A justificação é Deus e sua graça, Cristo e sua cruz, e a fé nesta obra maravilhosa de Cristo Jesus. Tá? Então, nós somos justificados tendo paz com Deus. Dúvidas, perguntas? Temos alguns minutos aí, passei, na verdade, né? Vamos até 3 minutinhos aí para responder alguma dúvida que alguém tem aí. Para a gente não avançar como na última semana, depois eu perco os alunos aí, né? Alguém quer falar alguma coisa? O Guilherme perguntou aqui, no caso de uma pessoa, quando uma pessoa morre, ela não fica tipo dormindo até que Jesus volte? Não, não fica dormindo. Essa é uma teologia dos adventistas, tá? Os adventistas creem no sono da alma. A parábola, e é interessante, a parábola do rico e do Lázaro, é a única parábola que Jesus dá nome para alguém. Não há nenhuma outra parábola que Jesus dá um nome. Ou seja, há quem diga até que não era uma parábola. Tá? Olha só a ideia. Olha o que diz. Lá, Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no tormento eterno. O que ele diz? Deixa Lázaro atravessar e molhar a ponta da minha língua. Né? O Senhor disse que não era possível. Não, então deixa Lázaro voltar e avisar os meus pais, né? Que eu quero que os meus familiares, para que eles ouçam a mensagem. Não, já havia sofrimento e já havia paz. Então não há um sono da alma, como alguns acreditam. Ou seja, o sono da alma é uma doutrina equivocada. Quando Jesus diz para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não está dizendo, olha, hoje mesmo tu estarás dormindo o sono da alma. Não está dizendo isso. Tá? Ok? O Guilherme colocou aqui, deixa eu ver. Sobre a perda da salvação. Muito comum no meio pentecostal. Olha só. Imagine o seguinte. Vocês acreditam que possa haver lá no céu um anjo escrevendo e apagando o nome toda hora do camarada que se desvia e volta para a igreja? Se desviou, apaga. Voltou. Deixa eu anotar ele de novo aqui. Se desviou, apaga. Não, ele voltou. Deixa eu escrever o nome dele de novo aqui. Perseverança dos santos responde isto. Ou seja, se o camarada perdeu, ele nunca obteve. Como é que ele pode perder algo que ele nunca teve?
Ninguém perde algo que não tem. Então, se ele perdeu, ele não teve. Na verdade, ele nunca foi salvo. Né? Se Deus, na sua soberania, sabe quem vai salvar-se e quem vai se perder, bota o casaco, tira o casaco. Não funciona assim, né? Se Deus, na sua soberania, sabe, então aquela pessoa que, na nossa concepção, perdeu, na verdade, nunca teve. Ela nunca obteve. Acho que o Felipe quer falar um... Fala aí, Felipe. De novo. É importante, eu ia justamente falar sobre isso, né? É que a gente cresceu no meio que a obra era muito importante, né? Então, a gente tinha que demonstrar quase que uma conquista ser salvo, né? Uma conquista nossa, né? Da nossa parte. Aí, quando o senhor falou ali na questão da fé, né? Que basta crer, acho que o que o texto fala lá, que a fé sem obras, na verdade, é a nossa demonstração que a gente crê, né? São os frutos que nós damos a partir daquilo que a gente crê, né? E a gente tem muito essa questão de obras, mas fala muito também da questão do galardão, né? Por exemplo, eu cresci numa realidade que se falava muito de galardão, né? E até se o senhor quiser explicar um pouco a relação do galardão com a fé, porque se ele não serve se a obra ela não serve para salvação, ela serve para o galardão, então, e o que seria esse galardão? Porque a gente acho que a gente tem uma visão distorcida do que é, tá? Isso é importante porque, assim, ó, Paulo vai falar sobre que todos nós compareceremos no tribunal de Cristo. Tá? Agora, há um ponto muito importante. Isso que o Felipe estava falando sobre a questão das obras, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu sou salvo, eu vou demonstrar isso com obras. Então, as obras são as implicâncias de alguém que é salvo. Alguém que é salvo fará boas obras. Porque alguém que é salvo, ele vai ter fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é bondade, é benignidade. Ele vai fazer boas obras porque o coração dele está convertido, transformado, regenerado. A obra não salva ninguém. Senão, os bilionários aí seriam os primeiros da fila, né? Um Bill Gates da vida já tinha cadeira cativa. O cara doa bilhões de dólares para causa de fome e doença na África, já tá. Mas se ele não se converter, ele vai para o inferno doando os bilhões dele. É assim. Então, não são obras que salvam, mas salvos fazem boas obras. Agora, um ponto muito importante do que o Felipe falou sobre galardão. Paulo vai falar que no tribunal de Cristo nós seremos julgados segundo as nossas obras. Ou seja, elas vão passar como se fosse pelo fogo. Em que sentido Paulo está querendo dizer isso? Irmão, qual foi a tua fonte de motivação? Para quem você estava fazendo o que você estava fazendo? Você fez para se mostrar? Você fez para fama? Você fez para se gloriar? Paulo está dizendo que aquilo ali não tem valor nenhum para Deus. É como que tu passasse, né, escapasse. Ele diz assim, ó, como se alguém salva-se apenas com a roupa do corpo. Sai do incêndio e não recebe, não tem galardão com isso. É um mistério essa questão de galardão. O meio pentecostal crê muito, né, naquela ideia de coroas, né, pedras na coroa, etc. e tal, né? Aquela ideia de que você fez e vai ser recompensado. Então, há um mistério muito grande na questão de galardão. Há quem atrele ao reino milenial de Cristo, ou seja, a pessoa que tiver galardão vai reinar num posto de governança no milênio de Cristo. Isso tem milhares de interpretações. Mas o que é importante nós fecharmos um entendimento. Qual é a fonte de motivação das nossas obras? Toda a fonte de motivação, da menor à maior, precisa ser Cristo. Porque se não for Cristo, Paulo está dizendo, é como se passa pelo fogo. Ele diz madeira, palha e... acho que é feno, acho que é madeira, palha e feno. Ele diz, passa pelo fogo e queima. Mas se a fonte de motivação é Cristo, é como um ouro.
né, como pedra preciosa, como prata, passa pelo fogo e refina. Tá? Então, a nossa fonte de motivação precisa ser Cristo. Tá? Agora, esta questão da salvação não tem um perde e ganha. Né? Olha esse processo todo que nós vimos da ordem da salvação. Quem passa por essa jornada não se perde. Se perdeu, não passou, não entendeu, não compreendeu, não se arrependeu, não se converteu. Né? Por que tantas pessoas se perdem, poderíamos dizer assim, no nosso conceito? Porque elas não entenderam o processo da salvação. Elas não se arrependeram de fato. Elas não se converteram de fato. Né? A fonte de motivação é equivocada. E aí nós temos tudo isso que acaba acontecendo, de certa forma, nas igrejas. Né? O Eduardo, acho que levantou a mão. Sim, pastor, eu levantei. Eu tenho uma curiosidade, porque muita gente que diz assim, ó, quando estão no leito da morte, né, se arrepende, pede perdão, muitos acreditam que vão o familiar, foi para o céu, se arrependeu, mas eu acredito que uma pessoa no leito da morte vai se arrepender de tudo que fez, porque tu tá morrendo, tu sabe que o inferno é real, então eu fico na dúvida ali. Tem isso aí, será? Da pessoa achar que, eu vou fazer tudo errado, eu vou chegar lá no final, vou me arrepender, porque se arrepende? Eu também tenho minha dúvida. Por quê? Porque eu não sou o juiz. Nós não somos o juiz. A graça e a misericórdia de Deus é dele. É ele que é o justo juiz. No nosso julgamento, o que nós diríamos? Não, a pessoa está condenada. Viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida no pecado, no final se arrependeu. Mas eu te digo, quem garante que ela vai ter possibilidade de arrependimento no final? Quem garante? A pessoa pode dizer, eu vou viver minha vida. Lá no final, quando eu enxergar o leito de morte, aí eu me arrependo. Quem garante que ela vai ter essa oportunidade? Né? Quem garante? Então, nós não somos o juiz. Pode alguém realmente, num leito de enfermidade, se arrepender? Pode. Por que não? Pode. E aí o justo juiz é Deus. Né? O justo juiz é Deus. Então, a gente é a mesma coisa quando a gente diz, olha, a igreja tem um processo de batismo, etc e tal, né? Mas se alguém chegar e dizer, olha, pastor, eu quero me batizar, tu não vai encontrar um pastor que nega. Não vai encontrar. Porque a Bíblia, ela não determina, se a pessoa crer e ela deseja se batizar, é claro que a gente sabe que para reter, para que uma pessoa entenda todo esse processo, ela precisa ter clareza do porquê que ela está se batizando. Mas se uma pessoa desejar se batizar, dificilmente tu vai encontrar um pastor que diga, não, tu não vai se batizar. Porque não cabe a nós. Assim é o processo da salvação. Nós não somos o juiz ou o fiel da balança. É difícil, eu diria assim, viver desta forma é brincar com a graça de Deus, tá? Eu diria isso, é brincar com a graça de Deus. Quem faz isso conscientemente está brincando com a graça de Deus e corre sério risco. Mas o juiz é Deus, né? Quem mais levantou a mão? O Sérgio? Oi, pastor, boa noite. Boa noite. Pastor, a respeito da salvação, como a irmã falou ali, eu tenho uma seguinte visão, pastor. Se a pessoa fez tudo errado ao longo da vida e fez de maneira proposital, ela fez como risco calculado. Agora, uma pessoa que está no leito de morte, não conhecia Cristo, e eles apresentam Cristo no último momento, aí essa pessoa, para mim, está salva. Agora, a que fez de uma maneira proposital e chegar lá no fim querer se arrepender, ele quis viver no pecado e buscar uma salvação no final. Eu costumo comparar a uma corrida. Se a gente corre uma maratona, 42 quilômetros, chega no final e é vitorioso, ou tu vai correr 100 metros, vai chegar no final, vai ser vitorioso, depende de quando tu vai entrar nessa corrida. É essa a visão que eu tenho, pastor. Boa, uma boa visão. Mas é aquilo, né? Nós ficamos ali só no campo da inferência, né? A gente não sabe. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Eu não tenho condições. É aquilo que a gente fala a respeito do suicídio. Qual é o entendimento que a maioria tem, quase unânime?
que alguém que tira a própria vida está tentando contra o próprio Deus. Mas quem garante que a pessoa, né? Não sei, cada caso é um caso. A pessoa pode estar ali com uma corda no pescoço e se arrepender. E aí? Deus é o juiz. Não cabe a nós. A gente consegue ir montando um quebra-cabeça e ter um cenário quase completo de tudo. Mas nós não podemos esquecer que o soberano na história é ele e não nós. A partir do momento em que nós determinamos, foi para o inferno, não foi para o inferno, nós acabamos de forma inconsciente, né? Às vezes a gente tenta, né? E assim, deixar bem transparente para todos, né? Não é um erro no sentido de a pessoa cometeu propositalmente. Mas às vezes a gente tenta achar respostas para algumas coisas que nós não temos respostas. Infelizmente, nós não temos. Para alguma coisa, a Bíblia, né? E aí esse processo é única e exclusivamente de Deus para determinar quem é e quem não é salvo, né? Mas a gente pode ir inferindo, por exemplo, uma pessoa que tira a própria vida, vamos lá, ela não está tentando contra o doador da vida, que é Deus? Está. Então, é aquilo, na maioria dos casos, eu poderia dizer, inferência minha, tá? Inferência minha, ou seja, eu acredito que a pessoa se perca. Agora, não compete a mim dizer quem se perdeu. Acho que o Edinho tinha levantado a mão. Sim, pastor, levantei sim. Essa questão é uma questão muito delicada, né? Muito. É que entra aqueles que vão brincar, né? E entra os caras que realmente vão estar como ladrão da cruz, alguém citou aqui, né? Exato. No último momento, o arrependimento genuíno, alcançou o cara e já era, né? Exatamente. Olha só, né? A ideia da Vanessa, do Sérgio e do Edinho, elas se complementam, porque é justamente isso, né? Pode ser que um cara, ele deliberadamente viva uma vida de pecado e conheça, aí ele está usurpando da graça, e aí a consequência pode ser grave. Eu diria o seguinte, só para complementar, aquele que usurpa a graça, que vive desse jeito, é um apóstata. É um apóstata. Ele apostatou da fé. Ou seja, ele abandonou a fé deliberada para viver uma vida de pecado, achando que nada ia acontecer. Felipe? Só um pouquinho, pastor. Tem aquele cara, tem até aquele filme, né? Do Deus não está morto ali, aquele rapaz, aquele senhor, né? Que ele persegue os cristãos e tudo ali, né? E a gente depravado, né? Caído, né? A gente tem tendência, assim, na hora do aperto, se lembrar mais de Deus. Teu microfone abafou de novo. Teu microfone abafou de novo. A gente na hora do sim, que as coisas apertam mais, a gente tem tendência de procurar mais a Deus, né, pastor? Exato. E aí eu me lembro daquele cara do filme Deus Não Está Morto, né, que ele perseguiu lá a mulher e perseguiu o aluno na sala, e no finalzinho, lá no acidente, deitado no chão, o pastor, aquele que não conseguiu viajar, porque, né, toda aquela história, quem olhou o filme sabe ali, né, foi lá orar por ele, o cara tava lá e houve um arrependimento genuíno, a princípio ali, né? Sim. É igual o ladrão da cruz, né? Então é aquilo. A gente... Felipe, já faz aí e encerra em oração aí, porque nós vamos ter que fazer uma aula só de perguntas e respostas, né? Para a gente debater aí, para não avançar no horário. Não, era só ia falar justamente dos apóstatas ali, né? Que na verdade o senhor mencionou agora que nós podemos ter grandes líderes de grandes denominações que são apóstatas. E creio que sim. Eu creio que sim. Alguém que abandona o evangelho genuíno é um apóstata. Então, quem está em pé, cuide para que não caia. É isso que a palavra diz. Então, nós precisamos vigiar constantemente. Amém? Felipe, agradece esse momento. Obrigado a todos. Passamos um pouco do horário, mas aí as perguntas são boas, né? Quem sabe a gente faça aí um momento só para, no meio, são 12, depois da próxima aula a gente faz uma aula só para tirar as dúvidas
das 6 aulas, aí vocês podem trazer todas as perguntas, a gente pode ficar mais um, né? Senão a gente também extrapola o tempo aqui. Eu sei que todos vocês possuem seus compromissos, início de semana, não quero prender todos vocês aqui. Então, por favor, Felipe, agradece esse momento e nós vamos encerrar em seguida. Amém. Lembrando todos os irmãos que nós vamos nos reunir no sábado, às 15 horas, lá na igreja, né? Para o nosso Integra, com todos juntos, se Deus quiser. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, por podermos estar na tua presença, por podermos estar em comunhão, Senhor, e aprendendo todos nós um pouco mais a respeito de ti e da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que isso tudo venha ficar gravado no nosso coração, Pai. Que nós tenhamos entendimento, que nós sigamos alimentando isso, Senhor, e que nós possamos estar, Senhor, na tua presença, entendendo e te conhecendo cada dia mais e mais. Senhor, abençoa os nossos irmãos, dá a todos, Pai, uma semana abençoada, que nós possamos, Senhor, gravar no nosso coração uma vez mais a tua palavra, Senhor. Fala conosco no decorrer dessa semana e abençoa todos, Senhor. Em teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Abram a câmera aí para registrar a lista de presença. Nossa chamada. Deixa eu tirar uma foto aqui. Aí. Quem pode abrir? Leandro. A Dani tá lá com a Nenê. Deixa eu ver quem mais. Aí, agora sim. Tirando aqui. Maravilha. Certo, gente? Deus abençoe a todos. Participe do Integra, será um momento muito importante. Acho que a Jo depois ali, o Felipe vão abrir uma lista ali no grupo da igreja para a gente ir confirmando, né? Para a gente se programar melhor. Então estejam juntos ali, vai ser das 15 às 17, né? Das 15 às 17, um momento importante para toda a família, para a gente ter um momento de integração e juntos ter um momento de comunhão. Tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.